pessoal, sejam todos bem-vindos ao Customer Hacks. Meu nome é Cauama, sou uma das cofundadoras. Eu trabalho como Customer Success já faz mais de 5 anos e sou especialista em atendimento ao cliente. Eu vou fazer uma breve apresentação do Customer Success para que todos vocês possam conhecer um pouquinho mais, mas já vou adiantando que esse ano a gente tem bastante conteúdo para entregar para vocês, então acompanhe as nossas redes sociais, vai ter muita coisa legal. A Customer Hacks surgiu com o propósito de divulgar o conhecimento sério e bem orientado a todos os brasileiros, que de alguma forma auxiliam no sucesso dos seus clientes. Seja você startup, varejo ou empresa tradicional, se você tem clientes, nós temos algo para te ensinar. Uma coisa muito importante que a gente sempre trouxe de foco é a questão do cliente. Então, independente da área que você atua dentro da empresa, a gente quer mostrar que você pode, sim, trabalhar com os olhos diretamente no cliente. E por isso que a gente vai ter eventos, não somente de Customer Success, mas também de vendas, de marketing. A gente também quer trazer o varejo para a nossa área. Então, é todas as tribos em uma só, com o foco no cliente. A nossa missão é transformar o Brasil em referência mundial em qualidade no atendimento ao cliente através de mentorias, capacitações, cursos, palestras e webinars. Se há um cliente, há um hack para tornar a sua vida melhor. E aqui a gente tem alguns dos nossos valores. Somos protagonistas da nossa história, somos inovadores naquilo que buscamos e somos dedicados ao sucesso do cliente. E a Customer Hacks é composta por pessoas de verdade, pessoas que entendem o teu dia a dia. A gente quer trazer mais proximidade, a gente quer trazer os desafios diários que a gente tem. Não só títulos e teorias, mas a gente quer trazer experiência na prática, mostrar como que funciona. E é composta, né, por profissionais com vários tipos de experiências e vivências diversas. Juntos nós somamos os nossos conhecimentos e gostaríamos de multiplicar com vocês. Então, eu vou fazer uma breve apresentação rápida. Anderson Batista, formado em marketing, com mais de 15 anos de experiência em liderança, varejo e merchandising. Anderson fala de liderança, comunicação empresarial, oratória, inteligência emocional e atividades de gestão. Eu, formada em marketing, atuo mais de 15 anos em atendimento ao cliente, coordeno também o CS Meetup Brasil, muitas pessoas já conhecem esse evento. Falo sobre Customer Success, marketing digital, PNL, negociação e suporte. E o Victor Augusto, formado em psicologia e marketing, atua há mais de 9 anos na área de Customer Success, coordena também o CS Meetup Brasil. Fala sobre outbound marketing, growth hacking, métricas para SaaS, OKRs e Customer Experience. Então, agradeço desde já a presença de todos. Agora fica com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, dadas as devidas apresentações, vou apresentar agora uma outra coisa, que é a minha tela. Pessoal, essa apresentação surgiu de repente, tá? Sobre o NPS, numa discussão, como posso dizer? Eu sou mão de vaca. Eu não gosto de gastar dinheiro, então eu também não gosto de pagar sistemas. Eu acho que algumas coisas a gente vai precisar de sistema, outras não. O NPS é uma delas que eu não acredito. O Customer Success no Brasil, ele ainda está engatinhando. O NPS, ele foi criado lá na década de 70 por uma empresa de aluguel de carros, uma empresa gigante e tal. E eles falaram assim, olha, a gente fez uma análise, uma pesquisa que dava para fazer com muitas pessoas, bem rápida, e que garantiu uma qualidade de quantos clientes irão alugar de novo um carro. Essa pesquisa, ela foi se aprimorando. Hoje a gente já tem o NPS número 3, né? A terceira revisão da análise de NPS. E como que funciona o NPS propriamente dito? O NPS, ele é uma pergunta que é de 0 a 10. Qual a probabilidade de você indicar a nossa ferramenta ou solução para um amigo ou familiar? Essa pesquisa, ela tem que ser realizada de 3 em 3 meses com toda a sua base. Qual que é a diferença do NPS para um CSAT? O CSAT, para quem não sabe, é a pesquisa de satisfação do cliente. Então a gente já começa aí. NPS, ela é essa pesquisa consolidada, que já foi criada, que ela é uma metodologia que ela pergunta de 0 a 10. E a pergunta é de 3 em 3 meses. Se você decide fazer a pesquisa de 6 em 6 meses, não é NPS.
Se você decide mudar a pergunta de qual a probabilidade de indicar o nosso sistema para um familiar ou um amigo, para o quanto você gosta do sistema, não é NPS. Se você fala, 0 a 10 é muito grande, eu vou fazer uma pesquisa de 0 a 5, de 1 a 3, não é NPS. Se torna uma pesquisa de satisfação. A NPS, ela é essa pesquisa consolidada, pesquisa que muitas empresas vão utilizar ela para fazer o IPO, ou seja, a oferta pública de ações numa bolsa de valores. E para você calcular o NPS, eu montei uma planilhazinha simples e uma estrutura e eu queria dividir ela com vocês. O NPS ela é composto de promotores, neutros e detratores. Promotores são as pessoas que falam bem da sua marca, os neutros são as pessoas que não falam nem bem nem mal, e os detratores são aqueles que falam mal. O NPS ele pode ir de menos 100 até 100. Empresas, por exemplo, a Microsoft, que tem o NPS 40, a Amazon, que tem o NPS 70, são alguns parâmetros para vocês entenderem. Se ele está abaixo de 0, ele está na zona crítica. Se ele está entre 0 e 50, ele está numa fase de aperfeiçoamento. Se ele está entre 50 e 75, ele está numa zona de qualidade. E se ele está acima de 75, ele está numa zona de excelência. E o que isso quer dizer? Quando você está na zona crítica, significa que o número de pessoas mal de você está muito grande. E aí você precisa se apressar em melhorar essa experiência com eles. Quando você está entre 0 e 50, sendo bastante, como eu posso dizer, legal, porque até os 50 ainda seria uma zona crítica, mas quando você está ali entre 0 e 50, você está numa zona já de aperfeiçoamento, onde você vai precisar executar algumas tarefas no seu sistema que possam ajudar a melhorar a experiência do seu cliente. Quando você está na zona de qualidade, aí você está excelente. É a fase onde você começa a colher bons frutos do NPS. E a zona de excelência, que é o que a gente fala que é o mundo ideal, é quando você chegou no top of mind, no share da sua empresa. Todo mundo acho que já ouviu aquela frase assim, que custa 7 vezes mais conquistar um cliente novo do que manter o seu atual. Esse cálculo ele surge com base no NPS, porque quando o seu cliente está satisfeito, ele te indica, ele fala para outros clientes, ele gasta mais com você, então você gasta muito menos para você adquirir um cliente novo, porque quem está na sua base fala bem de você. E aí você pergunta, Victor, como que funciona esse cálculo? Promotores, neutros e detratores. Eu sei que para quem já é muito fera no NPS, isso tudo é uma chatice, mas é sempre bom a gente puxar as nossas bases, começar desde o começo para que a gente tenha todo mundo na mesma página. Ele funciona aqui embaixo, olha. Se você dá uma nota entre 9 e 10, você é um promotor, você fala bem da empresa. Se você dá uma nota entre 7 e 8, você nem gosta nem desgosta. Se você dá uma nota entre 1 e 6, você é um detrator. Então pensem assim, que como se isso aqui fosse uma faculdade, para passar na média, você tem que tirar no mínimo 7. Para você chegar nas glórias do professor, para você pegar e falar, nossa, eu sou o melhor aluno, você tem que tirar entre 9 e 10. Essa tem que ser a sua média. E como que a gente calcula isso? É bem simples. Você calcula os detratores menos os promotores. Isso vai dar o seu percentual de NPS. Vitor, e os neutros? Por que a gente não calcula os neutros? Porque eles são neutros. Eles não fazem a menor diferença na sua vida. Em análise de NPS, eu faço muito essa pergunta. Que nota você dá para a gente? O pessoal fala assim, 8. O que falta para eu ganhar um 10? Por que eu faço a pergunta? O 8 é uma nota ruim? Não, gente. Passou na média. 8 é uma ótima nota. Mas por que não 10? O que está faltando? Porque o 10 é o excelente. O 10 é o perfeito. O 10 não precisa melhorar em nada. Então, se a pessoa ainda assim não está reclamando de você, ela também não está falando bem. Então, ela te dá um 8. E para você fazer o cálculo do NPS, só antes, né, explicando esse dashboardzinho aqui, quem quiser esse dashboard, a gente vai disponibilizar ele,
tá? A única coisa que eu vou pedir para vocês, esse dashboard é meu, tá? Esse dashboard aqui eu fiz com muito carinho. E quando vocês pegam ele, vocês editam em cima dele, como que eu posso explicar? Quer queira, quer não, vou ter que apagar tudo que vocês fizeram porque ele é meu. Então, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou pedir para que vocês entrem em arquivo e façam uma cópia, tá bom? Aí vai ficar com o mesmo dashboard para vocês vão editar à vontade e não vai alterar o meu dashboard. Esse dashboard ele vai servir para vocês explicarem isso para qualquer pessoa da empresa, seja o CEO, seja quem for. Ele vai mostrar para vocês qual é a porcentagem de clientes promotores, neutros e detratores, quantos deles existem. Então, 30% do que? Da base? Não, 30% de respostas foram promotores, logo 15 promotores. E aqui você tem o cálculo do NPS, então ele já está gerando para você a nota e a zona que vocês aparentam. Se eu chegar aqui na base de cálculo, vou dar um exemplo para vocês, eu vou colocar aqui algumas pessoas dando 10. Olha que legal, ela já vai alterar a posição que a gente colocou. Então, vou colocar aqui mais pessoas, vou colocar aqui um 9, só para mostrar o que acontece no nosso dashboard. A nota melhorou. A gente já está com 38% de promotores e a nossa nota que estava negativa foi para o 0. 0 ainda é zona crítica. Se eu melhorar mais um pouquinho aqui a nota, vou colocar mais pessoas aqui falando bem da nossa planilha. Olha só, a gente chegou no 12, a gente já está na zona de aperfeiçoamento. Ou seja, a gente está evoluindo. E esse gráfico aqui de rosquinha, ele existe porque eu sou gordo. Só por isso, gente, é um gráfico de rosquinha. Eu vejo uma rosquinha, eu fico feliz. Então eu coloquei ele. Não tem nenhuma necessidade própria, mas eu achei que ia ficar bonito. Eu vou colocar mais um pouco aqui de promotores para vocês verem. Poderia também colocar de neutros, que também vai aumentar a nota. Vamos ver agora. A gente ainda está na zona de aperfeiçoamento. Eu quero uma nota melhor do que aperfeiçoamento. Vamos lá. 28. Caramba, eu fui bem malvado quando eu fiz essa planilha. Meu Deus do céu. Não lembrava que estava tão difícil assim de melhorar, gente. Vamos continuar. É bom que vocês conseguem ver a planilha rodando sozinha. Vocês verem como impacta o detrator, como eles são muitos, eles impactam fortemente na tua nota. Então, aqui, pronto, chegamos na zona de qualidade. A gente precisou, então, ter 74% de promotores contra 16 detratores para chegarmos numa zona de qualidade. Olha como o gráfico de rosquinha já ficou bem mais verde. Isso é para vocês entenderem. Quando a gente entra em alguma empresa, quem está começando no CS, o NPS é a coisa que eles mais conhecem. E eles vão te falar, a gente quer duas coisas, reduzir o churn e aumentar o NPS. Nunca confundam com reduzir o NPS e aumentar o churn, hein, pessoal? Não troquem as bolas, é reduzir o churn e aumentar o NPS. Vejam como demora. Numa planilha só de brincadeira, vê como demorou para subir. É natural, o NPS ele é um pouco mais lento, então não tenham ansiedade para vocês aumentarem o NPS. Ele é um processo, como ele é de 3 em 3 meses, ele é uma fotografia. Normalmente o NPS ele oscila muito quando duas coisas ocorrem. Se antes da pesquisa vocês tiveram algum problema, por exemplo, o servidor caiu, suporte ficou muito cheio, a promoção aumentou o número de pessoas na empresa, dá aquela osciladinha no atendimento, isso daí, se você lança uma pesquisa na sequência, seu NPS vai cair. Da mesma forma como se o chat está mais rápido, se vocês liberaram uma feature interessante, lançaram um cupom de desconto antes do NPS, o NPS tende a aumentar. O que eu quero dizer com isso? NPS é uma fotografia. Ele vai te mostrar um retrato do cenário atual. Se vocês quiserem avaliar a variação, poxa, por que o nosso NPS, que estava menos 20, foi para 58, não é o NPS que vocês vão avaliar, tá? Vocês precisam avaliar o CSAT.
Vocês precisam fazer pesquisas frequentes com o seu cliente para que aí eles entendam o cenário atual, a trajetória da empresa durante esses 3 meses que justifica essa mudança. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está começando no CS vai se bater com essas situações. O seu chefe vai falar, poxa, por que o nosso NPS estava assim, subiu, estava assim, desceu? Senhor, a gente vai avaliar as respostas. Porém, a gente precisa fazer uma pesquisa de satisfação a cada interação com o nosso cliente para entender se está bom, se está ruim. E agora vem para a parte mais importante. Como que a gente faz esse cálculo? Vocês estão vendo aqui que ele tem um forms, né? Esse forms ele vai estar com o dado da data que a pessoa pediu, o e-mail, qual a nota que a pessoa deu e a opinião. E aqui ele vai classificar com base nessa nota daqui, ó. Mesma coisa, se vier um 0, ele muda automaticamente aqui para detrator. Se aqui vier um 10, ele muda automaticamente para promotor. Como que a gente vai fazer isso? É um bicho de 7 cabeças? Não, muito pelo contrário, é um bicho de uma cabeça só. A gente vem em ferramentas, eu estou dentro do meu Google Sheets e eu venho aqui em criar um formulário. Ou seja, eu vou abrir um Forms. Esse Forms, que por acaso ele já existe, ele está aqui, ó, bem simples. Ele vai pedir o e-mail da pessoa e aí ele vai fazer a pergunta. Qual que é? De 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar o nosso sistema a um familiar ou amigo? Tá aqui. E ele já vem de 0 a 10. Porque eu escrevi, então já vai aparecer de 0 a 10. Eu venho aqui, olha, no maisinho, adicionar pergunta, e aí eu vou escolher a opção parágrafo. E vou escrever a pergunta. Gostaria de deixar uma opinião? Pronto. Isso é o NPS. Essa pergunta aqui é obrigatória. Essa pergunta é facultativa. O que vai acontecer? A pessoa ela vai receber, então ela vai colocar aqui o e-mail dela e ela vai dar a nota. Lembrando que se ela der de 0 a 6, ela é um detrator, de 8, um neutro, de 9 a 10, um promotor. Então ela vai dar nota e ela vai deixar uma opinião. Quando ela enviar, ela vai aparecer aqui. O que acontece? Como essa planilha é uma planilha de exemplo, ela não está configurada automaticamente. O Forms ele apareceu aqui para a gente, tá vendo? Ó? É a mesmíssima coisa. O timestamp, ou seja, dia e hora que eu mandei a minha pergunta, o meu e-mail, a minha nota e a minha opinião. Eu posso, com base nisso, pegar isso daqui, dar um Ctrl+C, vir aqui e dar um Ctrl+V. Ele vai calcular automaticamente fazendo tudo aquilo, porque a fórmula está aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, bem simples, tá? E você pode vir aqui e excluir. Perfeito? É bem simples. Ele vai fazer isso para todos. Ele vai colocando um abaixo do outro. Tá vendo? Ó? Aparece aqui certinho. Tem um segundo ponto. Esse aqui vai exigir um pouquinho a mais de conhecimento de vocês. Só um parênteses, pessoal. Eu olho para o lado aqui, porque eu tenho 2 monitores e eu vejo a carinha de vocês. E aqui está o meu computador. Aqui, o que eu gosto de fazer? Essa parte é o que vai gerar o dashboard. É aqui que vai deixar bonito. Eu gosto de fazer assim porque eu prefiro deixar a parte física, a parte bruta, a parte mais difícil do sistema oculta, ou seja, o formulário deixa oculto, o cálculo deixa oculto, a base de cálculo deixa oculto, eu só deixo o dashboard rolando. Então, aqui em nome 1, por exemplo, eu só dou um igual, venho aqui na minha base, no caso, o meu formulário de respostas 3, ele pediu ali o nome. Opa, o Victor não pediu o nome nesse formulário.
Então eu não vou ter o nome, mas eu vou ter o e-mail. Então eu coloco um igual ali, ó. Ele vai puxar o meu e-mail. A data, a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, coloco a data. A nota, mesma coisa. Eu dou um igual e pego a minha nota. Comentários, eu venho aqui e coloco nos comentários. O que que acontece? Quando eu fizer isso aqui, ó, toda vez que eu imputar um dado, ele automaticamente vai gerar essa informação para a gente. Perfeito? Eu vou colocar um exemplo lá, eu vou manipular a planilha e vou colocar um 9, um 8, um 7, um 6, um 5 e um 4. Aqui ele calculou. Quando eu venho aqui, ele vai puxar para a gente todas as respostas de lá. Aqui. Pronto. Aí ele puxa todas as respostas de lá. Perfeito? Ó, tá aparecendo certinho para a gente. Aqui ficou em branco. Se eu vier aqui e colocar um 10, ele puxa aqui o 10. Legal? Então, pessoal, bem simples. Você vê que não foi nenhuma fórmula que vocês tiveram que fazer. Foi só dar um igual e ele aparece lá para vocês. Show? Eu também tenho... É que aqui ele fechou. Deixa eu ver se eu consigo reabrir. Eu também fiz esse NPS personalizadinho para deixar mais legal. Ou seja, aqui é um outro tipo de pesquisa para você fazer o NPS. Eu analisei que quando o cliente tem que se identificar com o e-mail, ele não quer. O cliente não gosta de se identificar. Então eu fiz uma pesquisa onde não tem a pergunta do e-mail, você só tem a pergunta do 0 a 10 e a pergunta se gostaria de deixar uma opinião. A terceira pergunta, ou seja, estamos fugindo do NPS e estamos indexando um NPS e um CSAT. Eu pergunto, gostaria de nos ajudar a melhorar ainda mais a sua experiência com a nossa ferramenta? Se a pessoa clica em não, ele envia o formulário e acaba. Se a pessoa diz que sim, abre uma segunda aba, né? Com mais perguntas, uma quarta pergunta, uma quinta, onde você pode fazer uma pesquisa mais detalhada, uma pesquisa CSAT. Então, olha, para nos ajudar com a sua experiência, informe o seu contato. E aí a pessoa vai lá e coloca o e-mail dela, o nome da empresa, que vocês podem colocar. E aqui eu fiz uma pesquisa CSAT padrão. Por que padrão? Se você pergunta uma coisa de 0 a 10, você tem 11 opções de resposta. Você pode dar o 0 até o 10. Se você limita de 1 a 3 e 1 a 5, a chance da pessoa responder com mais precisão é melhor. Alguns estudos de Cambridge confirmaram que as pessoas elas tendem a ser muito extremistas. Ou elas dão 0 ou elas dão 10. Para a pessoa chegar num cálculo preciso onde ela diz: eu acho que esse sistema está valendo entre 6,5 e 7, acho que eu vou dar 7. As pessoas não tendem a ter esse raciocínio. Então você reduz. Eu vou apresentar aqui a visualização da página para ficar mais bonitinho. Então tá aqui, ó. Quero dar 10, não quero dar minha opinião, não é obrigatório. Pronto. Ó, tá aqui como próxima. Eu disse que não quero, ele vai enviar o formulário. Certo? Ele enviou. Volto. Na verdade, eu quero dar uma opinião. Aí ele vai me abrir a nova aba e ele vai perguntar da minha experiência. Qual a sua opinião sobre a função X? Não gosto, sou neutro, gosto muito. Poderia, então, fazer uma pergunta com 5 campos. De acordo com a sua opinião, quanto você concorda com a frase a seguir? Eu acho que o sistema me ajuda a ganhar dinheiro. 5 opções seria: discordo plenamente, discordo, não concordo nem discordo, ou estou neutro, concordo e concordo plenamente. Dessa maneira, você vai adquirindo um pouco mais de insights sobre o seu formulário. As pessoas elas vão se sentir mais seguras para responder e com muito mais precisão. Então, vocês podem dar uma opção de 3 perguntas
onde você vai colocar não gosto, gosto muito, ou discordo, concordo, ou de 5. Gosto, detesto, não gosto, sou neutro, gosto, adoro, ou discordo totalmente, discordo, estou neutro, não concordo nem discordo, concordo e concordo plenamente. Dessa forma, você vai ter uma amplitude maior de respostas. E como que vocês podem fazer com que o seu cliente responda melhor ao NPS de vocês? Vamos colocar aqui um exemplo. O NPS, normalmente, ele só tem 2 caminhos que você pode fazer. Ou dentro do próprio sistema, vou ficar aqui no dashboard, ou dentro do próprio sistema, ou via e-mail. Mas, Vitor, eu não posso fazer um NPS por WhatsApp? Ou não posso fazer um NPS por ligação? Não. O NPS, você não pode fazer ele nem pelo WhatsApp, nem por ligação, porque ele influencia na resposta. Mas quem é de Curitiba já deve ter andado ali pelo centro, o pessoal que vende alfajor, é um saco, né? Então. E não dá para você dizer não para eles, porque você fala assim, eu estou sem dinheiro, eu aceito cartão, eu vim sem a carteira, eu aceito Pix, eu não tenho Pix, eu te ensino a fazer. A pessoa está falando contigo, ela te convence a comprar o bendito do alfajor. É uma delícia, empreendedorismo, só que é chato ser abordado toda hora que você anda ali. E o que acontece? Qual que é essa estratégia? É a estratégia do autocontato. A pessoa está falando ali com você e quando alguém te aborda, as chances de você dizer não para uma pessoa diminuem. Então, se você liga para ela e fala: oi, Patrícia, tudo bem? Aqui é o Victor, da empresa X. Eu gostaria de saber a sua opinião, Patrícia. Fala para mim, de 0 a 10, quanto que você indica a nossa empresa? Você acha que a Patrícia vai falar: nossa, Victor, 0? Tá horrível. Só se a Patrícia foi muito brava comigo. É capaz dela falar 10 só para passar. Então a gente normalmente ou manda por e-mail ou coloca dentro da plataforma, dentro do sistema que vocês oferecem de solução. Mas, Victor, quando a gente faz por e-mail, a taxa de resposta cai muito. Verdade, a taxa de resposta cai muito. Mas não cai além do que já cai normalmente quando o marketing te manda um e-mail. Por quê? Nem todo mundo responde por e-mail. Qual que é a solução? Como a gente não tem como transferir o NPS para outras áreas, quando você faz o contato com o seu cliente, é importante que ele saiba da importância que esse NPS possui. Ou seja, dona Patrícia, tudo bem? Vou fazer a sua consultoria ou de onboarding, ou de suporte, ou de ongoing, mas eu gostaria de avisar você que a gente tem uma pesquisa, é rapidinha, a gente manda ela só de 3 em 3 meses, que ela é muito importante para que a gente seja sempre melhorando a plataforma. Então eu gostaria que quando você receber esse e-mail, você dê uma olhada e dê uma resposta para a gente. Não leva mais do que 2 minutinhos. Não dá nem tempo de fazer o miojo, tá bom? Então, recebeu a nossa pesquisa, ela chama-se NPS da empresa X. Responde para a gente. E quando você vê que as pessoas respondem, deixa um aviso para elas falando: olha, obrigado pela resposta, a gente já está trabalhando em cima dela. Façam com que as pessoas saibam que o que vocês estão perguntando não é inútil, né? Lembre-se desse ponto. Em nenhum momento eu falei: dona Patrícia, responde o e-mail que eu acabei de te enviar. Não foi isso. Você vai receber esse e-mail, ele é importante, ele é uma pesquisa para a gente. Ou seja, a dona Patrícia ela vai entender a importância, ela vai compartilhar com vocês. Show? Belezinha? Nosso cliente respondeu, mas respondeu dando um 0. Ai, meu coração, ai, que o chicote no CS estala. E aí, o que acontece? O cliente mandou um 0 para a gente. Vai ter aquele que não deixou opinião, vai ter aquele que deixa opinião. Eu tive um maravilhoso, ele deu um 0 e a resposta dele é assim: eu não tenho nenhum amigo para indicar. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, tirei uma foto de toda a equipe, falando assim: dona Patrícia, agora você tem 57 amigos. Ela me bloqueou no WhatsApp.
Mas acontece, os clientes mandam algumas respostas assim. Só que vai ter aqueles que vão dar uma opinião sincera. Eles vão, às vezes tem cliente que dá 10 e fala: suporte não tá bom, consultoria tá lenta, o onboarding foi ruim, a venda não foi o que me prometeram. O que a gente faz nesse caso, né? O cliente deu uma nota detratora ou a opinião dele foi detratora. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para ele e falar: ô, dona Patrícia, escuta, por que você deu 0 para a gente? Por que você falou mal da minha consultoria? Pô, dona Patrícia, eu sempre te atendi. Ué, fora do meu expediente, quantas vezes te fiz reunião? Era para terminar meio-dia, era 12h15, eu não fui almoçar? E eu estava lá com a senhora na ligação, dona Patrícia. Cara, pelo amor de Deus, me dá um 0. A gente não vai fazer isso, né? A gente não pode fazer isso. Se a gente aborda o cliente assim que ele deu uma nota ruim, ele nunca mais vai dar nota nenhuma para vocês, porque você constrangeu ele. O que eu faço? Toda vez que o cliente dá uma nota, eu mando um e-mail padrão falando: muito obrigado pela sua opinião sincera. Saiba, né, o quão importante é essa nota que você nos deu. Estamos passando para o time responsável avaliar, e a partir da avaliação você pode receber um chamado, né, uma ligação para obter mais informações sobre sobre a sua opinião. O que eu também prefiro fazer é mandar um e-mail falando tudo isso, só que em vez de falar que ela vai receber, essa pessoa vai receber, um campo opcional de: você gostaria de receber uma ligação para falar mais sobre? Às vezes o cliente não quer falar sobre, e vocês precisam receber aquela informação como verdade. Então, se para você o cliente falou assim: nossa, o suporte é muito lento, e o outro falou assim: o suporte é muito rápido, você vai dizer o quê? Ai, esse cliente é chato? Não. Às vezes, essa opinião que o cliente deu, o suporte é muito lento, para ele, a experiência dele, o suporte está lento. Eu peguei um case de uma empresa que eles me falaram o seguinte problema: por que alguns clientes falam que o suporte é ruim, lento e demorado, e o outro cliente fala que o suporte é ótimo, rápido e preciso? Eu falei: quais os que deram opinião que está ruim, qual foi o problema que eles reportaram? E os que foi bom, qual foi o problema que eles reportaram? Pergunta simples. A gente descobriu que quem falava mal, o problema da pessoa era muito grande. Então, esperar 3 horas, 5 horas, um dia, para elas era terrível, porque elas estavam deixando de ganhar dinheiro enquanto não arrumava. E a pessoa que falou bem, todos os problemas delas eram simples. Então ela falou assim: ih, sabe, sei lá, quando arrumarem isso aí, vai arrumar. E fala: nossa, que bom. Responderam em um dia? Percebem como isso influencia? Se eu faço uma encomenda pela internet do meu macaco, esse aqui, prazer, gente, esse é o meu macaco. Se eu vou lá e falo assim: pô, quero comprar esse macaco, fala assim: vai chegar em 10 dias, chega em 1, eu vou ficar feliz. Mas o macaco não faz a menor diferença para mim. Agora, se por um acaso acaba a minha luz e eu fico um dia inteiro sem luz, um dia é muito tempo para mim. Conseguem compreender a diferença entre duas opiniões sobre o mesmo tema podem sim ser diferentes uma da outra? Então, como que vocês vão abordar a opinião ruim? Se o cliente não quiser falar, não quiser explicar melhor, pegue a sua opinião como verdadeira e trabalhe em cima dela, através do CSAT. Você faz as suas reuniões, né? O pessoal supondo que reclamou do suporte, então cada vez que a pessoa tiver uma interação no suporte, manda uma pesquisa. Você considera esse atendimento bom ou ruim? Lembra que eu falei, vocês podiam fazer pergunta de 3 níveis ou 5? Agora vocês acabaram de desbloquear a pergunta de 2 níveis. É bom ou ruim? Só. Se a pessoa começa a falar: tá ruim, tá ruim, tá ruim, CS, alerta de churn. Tem um cara que toda a relação que ele tem com o suporte tá ruim. Precisa ir buscar entender a fundo com ele. Aí é mais neutro, é mais fluido. Segundo ponto, nem todas as opiniões vão ser relacionadas ao seu setor, que é o customer. Então, às vezes ela vai para o comercial, para o marketing, para dev, para financeiro.
como eu gosto de fazer. Eu pego a sua opinião e eu separo ela em duas análises, as macro e as micro opiniões. Quais são as macro? Setor financeiro, setor comercial, setor marketing, setor CS. É uma macro. Segunda macro dele, elogio, crítica, sugestão. Segunda macro. A micro, elogio ao atendimento, elogio a uma pessoa específica, elogio a um departamento, opinião ou sugestão, sugestão de melhoria no módulo X, sugestão de atualização no módulo Y, sugestão de nova feature. Reclamação, mesma coisa do elogio, só que para reclamação. O que acontece? Em vez de você pegar um textão desse, quando a gente for sintetizar, a gente vai fazer uma apresentação falando, olha, nós tivemos de 150 envios de NPS, 100 respostas, 2/3. O nosso NPS ficou na faixa de 70, ou seja, a gente está muito bem. Os principais elogios foram no departamento de Customer Success e suporte. Os elogios são referentes a isso e aquilo. As maiores críticas são com base em falta de features e atualizações para dev, e as melhorias também são nesse mesmo campo de novas features e atualizações para dev. Olha que bonito, bem simples. Isso vocês vão ter que fazer na mão, infelizmente, mas é uma coisa que vocês conseguem trazer de aprimoramento na empresa de vocês. Para finalizar, eu só queria lembrar vocês de que o Customer Success ele não é um relacionamento ao cliente, tá? Customer Relationship Management chama-se CRM. Nós somos CSMs. Nós cuidamos do sucesso do nosso cliente. O nosso trabalho não é agradar o cliente, o nosso trabalho não é ficar ligando para a base perguntando se ele está feliz ou se ele está triste, e o nosso trabalho não é reter clientes de cancelamento. O nosso trabalho é fazer pesquisas, olhar números e trabalhar antes do cliente pedir um churning. Então, trabalhem com inteligência, trabalhem com números, trabalhem com dados. Vocês têm NPS, vocês têm CIS, vocês têm CSAT, vocês têm Activation Score, vocês têm Health Score, vocês têm Engagement Score. Existem uma série de análises que vocês precisam estar fazendo na carteira de vocês para vocês preditarem o que um cliente vai fazer, tá bom? O NPS é a mais simples de todas, por isso que eu gosto de oferecer para vocês esse dashboard aqui. Para vocês mandarem a pesquisa, não tem segredo nenhum, vem aqui enviar. Link curto, tá aqui. Só mandar para o cliente, ou se vocês tiverem um marketing cuidando disso, vocês mandam esse código embedded de HTML que eles vão saber o que fazer. É bem simples, tá, pessoal? E segunda dica, falem com o CEO de vocês, falem com o head de vocês, mostrem dados, mostrem gráficos, expliquem como vocês chegaram em algumas conclusões. Mostrem que nós do Customer Success somos pessoas extremamente analíticas e preparadas para ajudar os clientes, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, o meu LinkedIn está disponível para qualquer um, Victor Augusto Patrício. Também estamos no LinkedIn como Customer Hacks. Customer Hacks. A gente também está no YouTube como Customer Hacks. E a gente também tem um site. Adivinha o endereço? www.customerhacks.com.br. Tá bom? Vocês podem nos procurar lá.